Olá, olá, então, muito boa noite a todos. Estamos dando início hoje a mais uma live do nosso projeto Academia Trabalhista. Hoje teremos a alegria de tratar sobre um tema muito relevante. Já estou vendo que o pessoal está chegando. O Leonardo, boa noite para você. A nossa querida A Trabalhista também comparece. Um grande abraço aí para todos vocês. O Luiz e a nossa convidada já apareceu aqui. Vamos então, convidada para participar da nossa live de hoje. Os demais colegas estão entrando. Uma boa noite a todos vocês. E olha só que ela já chegou. Tudo bem, minha querida amiga Silvia? Oi, Ítalo, boa noite, como vai? Boa noite a todos e a todas que estão aí presentes já. Muito bem, querida. Muito obrigado, então. Deixar um abraço para todos os que estão acompanhando também, doutora Laila, o nosso colega de magistratura, Luiz Rios, aqui do TRT da Segunda Região também. Deixar aí um caloroso abraço a todos vocês. Espero que tenhamos uma live muito proveitosa. Sem sombra de dúvida, o teremos. Bom, meus queridos, então, como já foi anunciado aí ao longo da semana, o tema da nossa live de hoje é o devido processo legal e a aplicação de penalidades trabalhistas. Esse tema, nós convidamos então para poder vir tratar conosco aqui hoje a minha querida amiga, professora Silvia Isabelle Teixeira do Vale. A professora Silvia é pós-doutora em Direito pela Universidade de Salamanca, doutora em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, mestra em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professora e também juíza do trabalho no TRT da Quinta Região. E, acima de tudo, que também não constou aqui do mini currículo que ela passou para mim, também é uma exímia kitesurfista, né? Então, que é um ponto importante do seu currículo. Brincadeira, minha querida amiga, para a gente quebrar os estereótipos sobre a magistratura. Eu te passo a palavra, então, para você fazer suas considerações iniciais e já quero, de antemão, te agradecer pela sua disponibilidade, por ter gentilmente aceito o nosso convite de hoje para tratar aqui no Academia Trabalhista sobre esse tema tão importante e que te é tão caro também. Obrigada, Ítalo, muito obrigada pelas palavras e pela deferência em falar que eu também me dedico ao esporte. Eu acho que é o esporte. Eu sou atleta, né? Uma atleta muito frustrada, porque descobri o esporte da minha vida muito tarde. Eu queria ter descoberto mais cedo. Mas, assim, coincidiu dele chegar no Brasil também, dele ser inventado, quando eu já estava aí perto dos 30 anos. E isso eu acho que. Uma vez eu fui perguntada, né? Uma vez, a primeira live, na verdade, que eu fiz na vida foi exatamente com esse propósito de falar sobre concurso, como a gente passa no concurso e tudo mais. E aí mandaram a pergunta qual seria a minha dica para passar no concurso. Eu fiz, olha, óbvio, além de estudar, né, se dedicar bastante, mas isso aí não é, assim, não é a única coisa que você deve fazer para poder passar no concurso. É fundamental que você tenha o seu esporte. É fundamental que você tenha seu momento de lazer. E o esporte vai lhe dar isso, vai lhe dar foco, vai lhe dar disciplina, vai lhe dar mais disposição para tudo. E eu senti isso. Eu passei no concurso, não sei se foi coincidência ou não, quando eu descobri o meu esporte, passei realmente a me dedicar a ele. Por isso que eu gostei da deferência aí, para além dos títulos acadêmicos e também do concurso público. Pois bem, vamos começar, porque tem muito assunto, né? Tem muita Verdade. coisa para a gente falar. Olha só, Ítalo, quando eu falo desse assunto, eu gosto sempre de frisar que aqui no Brasil a gente não tem uma norma ainda protegendo o trabalhador contra a despedida arbitrária. No meu ponto de vista, essa falta, essa carência de uma norma para regulamentar o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, ela faz com que o trabalhador fique extremamente desprotegido na relação de emprego e, consequentemente, ele se submeta a diversos dissabores no transcorrer do contrato de trabalho, como, por exemplo, assédio moral, jornadas elevadas, supressão de diversos adicionais, por quê? Porque ele não tem uma proteção contra a relação, contra a despedida arbitrária, assim, de uma maneira efetiva aqui no Brasil. Então, eu acho que esse tema, proteção contra a despedida arbitrária, ele se liga necessariamente a
ao tema da nossa conversa de hoje, que é devido processo legal na relação de emprego. Isso porque eu entendo que a necessidade de motivação de qualquer despedida, de qualquer ato empresarial, decorre do devido processo legal. Isso é em decorrência do devido processo legal. O dever de informação que emerge, digamos assim, da relação de emprego, como um dever do empregador, ele decorre do devido processo legal. Eu vou me fazer explicar daqui a pouco, porque deve estar todo mundo assim se questionando de onde foi que eu tirei isso. Mas antes de eu falar especificamente sobre o devido processo legal na relação de emprego, eu quero lembrar para vocês, assim, a gente tem que fazer um passeio pela Constituição Federal e tem que fazer um passeio pela Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Pois bem, essa Convenção 158 da OIT, ela é uma convenção que, em linhas gerais, ela diz que o empregador ele tem que motivar os atos e ele tem principalmente o ato de despedir. Essa convenção ela tem um périplo, digamos assim, no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Ela foi aprovada pela 68ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho. Essa reunião foi em 1985. O decreto legislativo de ratificação dessa Convenção Internacional, que é o número 68, é de 1992. E o decreto presidencial é de abril de 96. Pois bem, em abril de 96, o ato jurídico complexo, né, para ingressar para o ordenamento jurídico brasileiro, todos nós sabemos que o artigo 49, inciso 1 do texto constitucional, nos diz que é matéria exclusiva, que é competência, aliás, exclusiva do Congresso Nacional, emitir decreto legislativo de ratificação também, mas esse ato jurídico, pelo artigo 85, é um ato jurídico complexo, ou seja, de entrada, de ratificação dessa norma internacional. Por isso que depende de um ato do Poder Legislativo, que é o ato que é por meio do decreto legislativo, que é o Congresso Nacional quem faz, o responsável por fazê-lo, e também por meio de um decreto presidencial, que é aí o artigo 85, o artigo 84, desculpa, ele possibilita isso. Então, esse decreto presidencial, ele chega aqui no Brasil em 1996, em abril de 1996. Claro que não foi assim aceito logo de imediato com muita tranquilidade pelo patronato. Ao contrário, houve uma grande pressão para que o presidente da época, que era Fernando Henrique Cardoso, ele defenestrasse, por assim dizer, essa norma internacional daqui do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque a partir de abril de 96, com a ratificação por meio do decreto presidencial, essa norma internacional passava, então, a obrigar que todos os empregadores aqui no Brasil motivassem os atos de dispensa e motivassem também seus atos punitivos, de um modo geral. E eles não queriam isso, estavam acostumados com o arbítrio. Como, de fato, nós nos acostumamos no direito do trabalho com esse arbítrio. Uhum. Então, o que foi que aconteceu? Houve um ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que é a famosíssima 1480, e o Supremo Tribunal Federal, julgando a medida cautelar em sua composição colegiada, disse que essa norma internacional, quando ela ingressava no ordenamento jurídico brasileiro, ela detinha a natureza jurídica, o patamar de de norma infraconstitucional, que era uma lei ordinária, que era a jurisprudência da época, na verdade. Então, o que foi que aconteceu? O Supremo, a partir dessa decisão, ele disse, olha, essa norma internacional, uma vez ratificada pelo ordenamento jurídico brasileiro, como ela entra para o ordenamento jurídico brasileiro? Com a natureza jurídica de lei infraconstitucional, de lei, portanto, ordinária, ela não supre a carência do artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Consequentemente, formalmente, ela é inconstitucional. Então, cautelarmente, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, essa medida, essa ação direta de inconstitucionalidade, que eu chamo ADIM mesmo, viu? Sou da época de ADIM, não sou da sua época, não, porque você é muito mais novo. Não, então, mas eu aprendi como ADIM também. Eu aprendi como ADIM. Na faculdade também era o mesmo. Não, para mim é ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Essa ADIM 1480, depois. E o Silvia? Só um parênteses. E a declaratória de constitucionalidade eu também peguei como ADECOM. Na minha época não era ADC ainda. ADECOM. Exatamente. Não sei se no teu também você pegou essa mesma ideia. Sim, sem dúvida. Olha só. Então, essa ADIM 1480, ela perdeu objeto pouco tempo depois. Por quê? Porque em dezembro de 96
Fernando Henrique Cardoso, ele resolveu emitir um decreto presidencial, mais um outro decreto presidencial, desta vez para devolver a repartição internacional do trabalho à Convenção 158. Se a gente for observar a Constituição Federal, a Constituição ela não tem um procedimento para devolução de normas internacionais. Ela tem para entrada de normas internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, que é um ato jurídico complexo, como dito agora há pouco. Decreto legislativo mais decreto presidencial. Mas não existe um procedimento para devolver essa norma internacional. Aí, Fernando Henrique Cardoso teve essa maravilhosa ideia, fazer um decreto presidencial para devolver. Alguém aí já viu um decreto presidencial para devolver uma norma internacional? Acredito que não. Sabe por quê? Porque ele não existe. Ele é inconstitucional. Ele é absolutamente inconstitucional. Tanto é verdade que pouco tempo depois, no ano seguinte precisamente, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1625, que tratava exatamente sobre a inconstitucionalidade do decreto presidencial, decreto esse de número 2100. Pois bem, essa DIN 1625, ela tramita 23 anos no Supremo Tribunal Federal. E pelos meus cálculos, está dependendo de um voto para formar maioria, porque já existem 5 votos, agora 5 aqui, né? Senão ficam 10. 5 votos pela inconstitucionalidade do decreto de Fernando Henrique Cardoso, 2100. E aí, desde 2017, que esse processo, que essa ação direta de inconstitucionalidade, ela está parada no gabinete do ministro Toffoli, que pediu vista até agora não devolveu. Isso daí. Embora tenham outras ações muito mais jovens, como, por exemplo, a 6363 esse ano, que já foi julgada. Então, assim, tramita 23 anos aí, porque talvez não tenha tanto interesse para o patronato para ver essa ação sendo julgada aí. E eu vou te dizer, e desculpa te interromper, Silvio, mas eu vou te ser bem sincero também, que assim, ainda que o resultado seja no sentido da inconstitucionalidade, considerando o tempo da data do ajuizamento da ADIM até os dias atuais, certamente vai haver uma modulação temporal sobre essa questão, e o impacto prático eu acho que vai ser muito pequeno, o proveito em termos práticos vai ser, ainda num reconhecimento da inconstitucionalidade dessa denúncia unilateral, né, por parte do presidente do decreto, ainda acho que o efeito prático ia ser muito pequeno, ainda que o resultado seja nesse sentido. Eu também concordo com você, até porque normalmente tem embargos de declaração, aí para modulação de efeitos é um passo após os embargos de declaração, porque existe uma celeuma muito grande no Supremo em relação, sobre se é possível a modulação de efeitos nos embargos de execução. Então, assim, a gente tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte. Pois bem, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que a partir dessa decisão, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, é que a gente começa aqui no Brasil com uma ideia de que o empregador ele tem direito potestativo de despedir sem motivação. Essa ideia, para mim, é uma ideia completamente equivocada. Uma vez, viu, Ítalo, quando eu estava... Isso aí foi análise lá da minha dissertação de mestrado, depois eu enveredei aí pelo devido processo legal lá no doutorado. Mas quando eu estava escrevendo, a gente fica muito doido, assim, quando a gente está escrevendo a tese, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei super. Aqui, meu marido não podia simplesmente andar dentro de casa. Eu morava em outro apartamento, que o piso, assim, oscilava um pouquinho, que era o piso de madeira, ele não podia andar em casa. Não podia, eu proibia, não ande, não mexa no meu livro, não toque, não entre no quarto, não faça nada. Então, assim, justamente nessa época, é que eu olhei no Wikipedia, olhei lá, coloquei direito potestativo. Aí, sabe qual era o exemplo que tinha lá? Um exemplo de direito potestativo, o empregador relação de emprego. Pois é. Aí eu mandei um recado para o Wikipedia. Não foi aceito, mas eu mandei. Então, essa ideia, no meu ponto de vista, é uma ideia que vai completamente no sentido proposto pela Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, se a gente for observar no artigo 7º, inciso 1, o caput do artigo 7º diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí tem lá no inciso 1, proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de uma lei complementar que preverá indenização compensatória, além de outros direitos. Se a gente for ler corretamente, assim, gramaticalmente falando, né, separando os apostos e tudo mais, os períodos, a gente vai ver que essa lei complementar ela faz referência à indenização, além de outros direitos. Ou seja, a primeira parte do dispositivo do artigo 7º, inciso 1 da Constituição tem altíssima densidade normativa.
Isso por quê? Porque não depende de uma lei complementar para ter validade. Ou seja, a primeira parte, proteção contra a despedida arbitrária ou se justa causa, já vale, já é auto-aplicável. A segunda parte, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, além de outros direitos, isso sim depende de uma lei complementar, indenização compensatória, além de outros direitos. Então, com isso eu quero dizer que aqui no Brasil é proibida a despedida arbitrária aqui no Brasil. Silvia, o que é despedida arbitrária? Despedida arbitrária pelo artigo 165 da nova CLT e também pelo 510 da nova CLT, despedida arbitrária é aquela que não está fundamentada ou que não, ou que não tem como lastro um motivo técnico, econômico, disciplinar ou financeiro. É sobre isso que falam esses dois dispositivos da CLT. Então, nós não precisaríamos aqui no Brasil ter uma norma específica para tratar sobre o que vem a ser despedida arbitrária. Pois bem, esse é o ponto. Então, aí o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer, Silvia, você quer dizer que todas aquelas despedidas que o empregador faz, sem qualquer motivação, aqueles TRCTs que tem lá naquele campinho, motivo da dispensa, e tem lá, sem justa causa, aquilo dali é ilegal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, aquilo dali é absolutamente ilegal. Vai no sentido contrário do que diz a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 1, na primeira parte. Aí, Agora, a gente normalmente... Diga aí. Não, eu ia te fazer uma indagação aqui nesse primeiro momento aí da nossa live, que me parece, e aí já fica desde logo aí o convite e a recomendação para o pessoal que está nos acompanhando, para a leitura do seu trabalho. A Silvia publicou, gente, aqueles que nos acompanham, né? Ela publicou a tese de doutorado, perdão, dela, que é sobre esse tema do devido processo legal na aplicação das penalidades trabalhistas, né? Vamos dizer assim, é o escopo central da tese. E me parece, Silvia, que assim, a sua tese, pelo menos da parte que eu tive a oportunidade de ler, ela vai numa crescente, que eu poderia dizer de arrojo e consistência teórica, vamos dizer assim, né? A primeira parte, quando eu fui acompanhando a leitura, me pareceu que era já uma tese inovadora, né? Essa ideia da aplicação do devido processo legal na relação de emprego, que afinal é muito comum, aqueles que estão acompanhando a gente aí no dia a dia, você que é juíza do trabalho sabe também que a gente se depara muitas vezes com isso, da gente pegar um processo em que se discute aparentemente a validade ou não de uma justa causa aplicada pelo empregador, que quando muitas vezes o empregado sequer sabe quais foram os motivos que levaram ele a ser dispensado por justa causa, né? Então, ele simplesmente chega para trabalhar, num belo dia o empregador diz, a partir de hoje você está dispensado por justa causa, sabe Deus qual é o motivo dessa justa causa. E mais, quando eu falo que ela vai numa crescente, eu digo por quê? Porque, evidentemente, como você mesmo coloca na tese, fica aí uma vez mais o convite para que o pessoal que esteja nos acompanhando possa fazer a leitura, ela vai numa crescente no meu modo de ver, porque me parece que o cume dela, ou seja, o ponto alto, é chegar exatamente nessa ideia da interpretação do artigo 7º, inciso 1, que você está tratando aqui, né? Mas me chamou especial atenção, Silvia, porque, evidentemente, você há de convir, né, que essa proposta hermenêutica que você apresenta para o 7º inciso 1 é uma proposta relativamente objeto de bastante divergência na doutrina, né, e na jurisprudência também. Mas eu te faria ainda uma indagação sobre um passo antecedente, que é especificamente a ideia que você trata na sua tese também sobre a contraditória e ampla defesa na imputação da justa causa, né? Porque, evidentemente, isso se trata também de algum diálogo com o artigo 7º, inciso 1, mas me parece que, independente da interpretação que se der, ainda que se acompanhe a interpretação majoritária de que o 7º, inciso 1 não é uma norma de eficácia plena, existe um outro arcabouço teórico que você trata muito bem na sua tese, que já justifica, pelo menos na hipótese da justa causa, de uma necessidade desse procedimento prévio. E aí era isso que eu queria te ouvir para a gente chegar nessa crescente e chegar nesse primeiro degrau, te ouvir sobre isso. O que é propriamente a sua defesa, né? Eu consegui já ler e me encantou enormemente o trabalho, te parabenizo desde já, você sabe que eu sou seu fã, mas para esclarecer também para os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando,
Qual é esse primeiro passo teórico que você chega quando está tratando primeiramente do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, dentro da imputação de penalidades trabalhistas? E a gente pode tomar como exemplo didático a hipótese da justa causa. É isso aí, Ítalo. Na verdade, assim, foi bom você me dar essa leitura de um leitor, porque a minha intenção foi justamente oposta. Foi primeiro convencer pelo artigo 7º, inciso 1, e depois entrar no devido processo legal. Por quê? Explico por quê. Por isso que eu comecei falando sobre o artigo 7º, inciso 1. Porque eu sei que isso aí é muito avançado. Tenho plena consciência disso. Principalmente quando a gente trata de direitos sociais aqui no Brasil, e a gente acompanha as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, interpretando os direitos sociais. A gente vê que no sentido, do meu ponto de vista, né? Assim, no sentido bastante liberal. Ou seja, a gente não tem um campo fértil para isso daí. Só que a gente tem um campo fértil para os direitos de liberdade. A gente tem, daí a minha ideia de devido processo legal. Porque eu também, assim, não conseguindo convencer pela interpretação, do meu ponto de vista, bastante clara, do artigo 7º, inciso 1, ou da primeira parte do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, para que ele fosse realmente com altíssima densidade normativa, eu entendo que o devido processo legal deve ser, de fato, aplicado à relação de emprego. E a gente pode retirar do devido processo legal essa necessidade de motivação de qualquer ato punitivo na relação de emprego, seja uma advertência, seja uma suspensão, seja até a dispensa por ou sem justa causa. Isso por quê? Aí a gente tem que voltar lá para o começo. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, até respondi lá a pergunta do Trabalho em Debate essa semana, falando exatamente sobre esse aspecto, sobre a eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. Eu costumo dizer que a partir do momento em que o empregado ingressa na relação de emprego, a partir do momento em que ele veste a farda da empresa, ele não se despe da sua condição de cidadão. Ao contrário, ele ingressa na relação de emprego e ele carrega consigo a condição de cidadão. Ele não tem como ser cidadão em uma categoria e ser cidadão e deixar de ser cidadão em uma outra categoria. Como, por exemplo, ele é um cidadão consumidor, mas ele não seria um cidadão trabalhador, por exemplo. Então, ele carrega para a relação de emprego aqueles direitos de cidadania, que eu costumo dizer que são direitos laborais inespecíficos, porque eles estão contidos no artigo 5º da Constituição Federal e eles valem como direitos subjetivos, como direitos justiciáveis, sindicáveis, o nome que vocês queiram dar na própria relação de emprego. Mas que outros direitos são esses? Outros direitos como liberdade, igualdade, privacidade, enfim, presunção de inocência e o devido processo legal. Aí o devido processo legal ele chega de fato como um direito laboral específico para a relação privada nossa, que é a relação de emprego, que é a nossa relação de emprego. Aí essa relação de emprego, ela, no meu ponto de vista, ela tem um fundamento muito maior para a penetração desses direitos fundamentais previsto na nossa Constituição Federal e mais especificamente no artigo 5º. Por quê? Porque a relação de emprego é uma relação absolutamente assimétrica. É uma relação que tem um poder concentrado nas mãos do empregador, que é o famoso poder diretivo, né, de onde brotam os outros pequenos poderes, digamos assim, indicados pela doutrina, bem assim pela jurisprudência, e esse poder é concentrado nas mãos do empregador. O empregado ele não tem qualquer poder na relação de emprego, ele no máximo tem direito de resistir. Mas esse direito de resistência ele não é normalmente apresentado pelo empregado no transcorrer da relação de emprego, exatamente porque ele não tem proteção contra a despedida arbitrária aqui no Brasil, ou pelo menos segundo a doutrina majoritária, a jurisprudência também nesse sentido. Então, voltando à ideia de devido processo legal na relação de emprego, para mim, a necessidade de motivação de qualquer ato punitivo, seja um ato punitivo menor ou maior na relação de emprego, decorre do devido processo legal. Aí vocês podem estar se questionando, mas que ideia muito doida essa daí. É uma ideia muito louca. Pode ser uma ideia muito doida para a relação de emprego. Mas olha só, no direito privado, no direito civil, essa ideia já é assunto antiquíssimo desde a década de 90. Mais precisamente em 1995, quando o Supremo Tribunal Federal, que julgou um recurso extraordinário, cuja relatoria coube à ministra Ellen Grace, o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu julgar, ele resolveu dar efetividade, digamos assim, ao devido processo legal na relação privada.
A hipótese era de um músico, do compositor, na verdade, que havia sido expulso da União Brasileira de Compositores, Uhum. porque devia uns valores lá, assim como a gente pagava, né, na época, a mensalidade da OAB, ele devia uns valores lá para a entidade de classe dele, e a entidade de classe resolveu puni-lo com uma penalidade maior, que era exatamente a expulsão. E ele, se sentindo atualmente aviltado no seu direito fundamental, resolveu também questionar essa expulsão na justiça. E esse questionamento, esse debate, digamos assim, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E pela primeira vez o Supremo Tribunal disse que, mesmo não havendo na União Brasileira de Compositores um regramento específico em relação ao procedimento, ou seja, não existindo o devido processo legal naquela relação privada que havia sido firmada entre a entidade de classe e o respectivo associado, que era o compositor, mesmo não havendo qualquer regra específica para tratar sobre o procedimento, mesmo assim, havia a penetração ou a eficácia daquele direito fundamental, que era o devido processo legal, especificamente contraditório e ampla defesa, esses dois princípios que brotam, né, que decorrem do devido processo legal, que é uma cláusula geral prevista na Constituição Federal, e eles valeriam também, essas garantias valeriam também naquela relação privada. Pouco tempo depois, um outro questionamento que causa muita celeuma também, chegou ao Supremo Tribunal Federal, numa hipótese bastante parecida, que um membro de uma cooperativa, ou seja, um sócio cooperado, havia também sido expulso da sua respectiva cooperativa, sem observância do devido processo legal, ou seja, aí entendido como contraditória e ampla defesa. Ele havia sido expulso da respectiva cooperativa e resolveu questionar também isso na justiça. Esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal. Pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal também chancelou a ideia de que essa garantia fundamental, devido processo legal, ela deve sim, dentro de uma relação de poder, ser observada. Ou seja, pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal ratificou, para ser bem enfática, né, para ser bem redundante, o Supremo Tribunal ratificou pela segunda vez que essa cláusula do devido processo legal ela é válida, ela tem efetividade, ela vale como direito subjetivo na relação privada. E olha só, isso a gente está falando na perspectiva de igualdade. Na verdade, quando a gente fala de União Brasileira de Compositores, quando a gente fala de cooperativa, a gente tem uma perspectiva de igualdade. Por quê? Porque o direito civil ele é firmado na perspectiva de igualdade. O nosso direito do trabalho ele tem uma outra perspectiva, é uma perspectiva de desigualdade. Ou seja, se lá no direito civil, o próprio Supremo Tribunal Federal não discrepa, não se dissocia da ideia de que é válido, é viável, é eficaz aquele direito fundamental devido ao processo legal na relação privada, porque é uma relação de poder. Ora, por muito mais razão, esse devido processo legal deveria também ser aplicado no na nossa relação de emprego. Por quê? Porque a relação de emprego, repito, é uma relação altamente assimétrica, que tem um poder concentrado unicamente nas mãos do empregador. Aí, Ítalo, se a gente for observar, também fazendo ainda esse paralelo, para a gente não fugir porque eu gosto desses argumentos das outras matérias, porque deixa assim, o jus laborista meio sem argumento. Então... E outra coisa também, só para fazer um parêntese também, que eu não quis te atrapalhar no desenvolvimento do raciocínio, mas também muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, não, é porque no direito do trabalho que estão querendo inventar coisa para poder, né? Na realidade, além do arcabouço teórico que você já trouxe, né, de que o Supremo Tribunal Federal já aceita isso já de algum tempo, nas relações privadas como um todo, né, inclusive em relações travadas sob o manto da igualdade, que dirá justificaria muito mais na relação de emprego, que é assimétrica por natureza, mas eu diria ainda mais, isso não é criação tupiniquim, né? Isso vem desde a Alemanha, do caso Lute lá, que foi o caso emblemático famoso, onde pela primeira vez se descortinou essa ideia. Então, não é que alguém, um iluminado brasileiro, resolveu, vamos inventar aqui, tirar da cartola algo interessante. Não, é algo que já vem sendo estudado, não só no Brasil, como também na Europa e em outros países do globo, né? Mas desculpa, feito o parênteses, por favor, prossiga, Silvia. Essa criação não é nossa, exatamente, muito bem lembrado. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele não
ele não faz qualquer diferença entre eficácia, ele diz que os direitos e garantias fundamentais possuem eficácia imediata e não cria qualquer diferença da perspectiva desses direitos fundamentais. Assim, diferentemente, por exemplo, do que diz a Constituição da Alemanha. A Constituição da Alemanha, não me recordo exatamente qual é o artigo, mas a Constituição da Alemanha, quando trata de eficácia dos direitos fundamentais, diz que esses direitos fundamentais eles valem em relação ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A nossa Constituição Federal ela é muito parecida com o artigo 18, inciso 1 da Constituição Portuguesa de 76, com a revisão de 82. Por quê? Porque ela não cria qualquer diferença em relação à eficácia dos direitos fundamentais. Ou seja, eles valem na relação cidadão-Estado ou na relação entre privados. Tanto faz, eles valem. Agora, como valem, aí é um outro problema, que a gente precisaria de uma outra live. Aí eu vou falar sobre isso. Como eles valem, aí a ponderação e tantos outros casos que não tem resposta, não tem uma resposta certa para todos os casos. Pois bem. Pré-estabelecida, então, né? Pois não existe uma resposta pré-estabelecida. Não existe. Roupa tamanho único, não. Aí é alfaiate, viu? Alfaiate aqui é o juiz. É você aí na segunda região também. É a alfaiataria personalizada. Então, a gente tem, no direito civil, Ítalo, a gente tem também a gente tem vários regramentos atribuindo uma importância muito grande à cláusula devido ao processo legal. Exemplo, o artigo 57, quando ele trata de sociedade, associação, porque tem um tratamento igual pelo Código Civil, todos nós sabemos, o artigo 57, na sua versão original, ele não trazia uma possibilidade contraditória e ampla defesa. Tamanha foi a força da jurisprudência, dizendo que, de fato, essa cláusula, esses princípios fundamentais, eles penetravam, eles valiam como direitos subjetivos nas relações privadas, que foi modificado o artigo 57 do Código Civil. Ele não é na versão originária de 2002, olha só. Hoje, o Código Civil, hoje, o artigo 57, ele já foi modificado. O que vale, hoje em dia, é a previsão. É a previsão no sentido de que qualquer sócio, qualquer associado, para ser expulso da respectiva entidade privada, tem que ter assegurado antecipadamente o contraditório e também a ampla defesa. Por quê? Porque isso decorre da Constituição Federal. Nosso Código de 2002, ele é constitucionalizado. E aí tivemos a nossa reforma trabalhista recentemente e nada se falou sobre isso. Mas não era para modernizar? Não modernizamos, né? Então, a gente tem também processo arbitral, também super decidido no Supremo Tribunal Federal, com uma espécie, assim, grosso modo, de justiça privada, também deve-se observar o contraditório, ampla defesa no processo arbitral. Relações condominiais. O artigo 1337, quando ele fala de aplicação de sanções ou punições para condôminos, e aí tem uma curiosidade, viu, Ítalo? Assim, um segredo só nosso. Uma vez a gente fez um congresso aqui, na época eu era diretora da associação, e eu fui recepcionar Daniel Sarmento, que escreveu também sobre isso, sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Né? Aliás, o livro dele, se não me falha a memória, foi o primeiro livro que saiu sobre o tema publicado, só que o do Wilson Steinmetz, que é professor lá no Rio Grande do Sul, que também fez no mesmo tempo, eles foram contemporâneos no estudo do tema, né? E foi até engraçado, outro dia eu assisti uma palestra do professor Wilson e ele dizia: olha, Daniel, você publicou primeiro do que eu, mas eu defendi antes que você. Então ele estava fazendo graça com essa situação aí, né? Que foram as duas obras paradigmáticas, pelo menos aqui no Brasil, sobre o estudo do assunto, né? Sim, sem dúvida. Duas obras maravilhosas. E aí, Daniel Sarmento, ele me dizia, aí eu disse, olha, na época eu estava escrevendo, eu tinha acabado de escrever a dissertação lá do mestrado. Eu fiz, olha, Daniel, a sua tese, porque foi a tese de doutoramento dele, né? A sua tese me ajudou muito, 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 muito. Aí ele fez, é mesmo, você sabe como eu tive a ideia de escrever aquela tese? Eu dirijo muito mal, segundo ele. Eu tenho o SV e eu tenho um carro que me dá muito trabalho de estacionar e eu sempre deixo o carro atravessado e um dia eu recebi uma cartinha lá do meu condomínio dizendo que eu estava proibido de estacionar na área do condomínio, porque eu estava incomodando todo mundo. Aí eu olhei para aquela cartinha e disse, mas isso aqui é um fio do meu devido processo legal, na relação privada, na minha relação com o condômino. Isso é feito, vou escrever sobre isso. Escreveu e se tornou um livro paradigmático aqui no Brasil.
Olha só, mas isso tudo para a gente chegar no artigo 1337, porque na época também não existia previsão no artigo 1337 do Código Civil, no sentido de que a aplicação de sanções deveriam ser precedidas, aos condôminos, né, obviamente, deveriam ser precedidas de contraditório e de ampla defesa. Então, isso é que é interessante. Olha só, a importância da jurisprudência para que o Estado legislador ele realmente avance, tenha uma atuação prospectiva, né? Aí chegamos na nossa relação de emprego mais uma vez. Ora, se o Código Civil constitucionalizado já fala sobre isso em alguns artigos, no sentido de que devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa nas relações privadas, principalmente naquelas relações onde há aplicação de sanções, que dirá na relação de emprego, que é uma relação de onde brota um grande poder, é uma relação extremamente assimétrica, e é uma relação na qual o cidadão trabalhador carrega também para dentro os seus direitos de cidadania. Então, daí, Ítalo, eu entendo que aí é a minha tese, né? Que a necessidade de motivar todos os atos punitivos na relação de emprego decorre do devido processo legal. Todos os atos punitivos, sejam os atos mais simples, sejam os atos mais, assim, sérios, digamos, na relação de emprego, eles decorrem do devido processo legal. Então, a advertência não pode ser aplicada sem que haja um contraditório, ainda que seja um contraditório muito simples. A suspensão, nesse mesmo sentido. E também a punição maior, que é a dispensa, a despedida, a cessação contratual, até a sem justa causa. Porque, olha só, a sem justa causa, na verdade, ela é ilícita, como eu disse no começo da nossa conversa. Ela é inconstitucional. Mas como normalmente as pessoas não pensam nesse sentido, a necessidade de motivação, de uma maneira geral, decorre do devido processo legal. Essa cláusula do devido processo legal, que ninguém titubeia em relação à aplicação nas relações privadas. A nossa relação de emprego é uma relação privada também, e uma relação extremamente assimétrica e de poder concentrado, onde há um poder privado muito forte, concentrado nas mãos do empregador. Então, nem o Supremo Tribunal Federal anda dizendo há alguns anos que é inviável a eficácia dessa garantia fundamental na relação privada. Ao contrário, até o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a esse direito de liberdade, a esse direito de garantia fundamental, que é o devido processo legal, até o Supremo vem dizendo que deve ser observado também na relação privada, de onde brota um grande poder. E aí a nossa relação privada por excelência. Aí vocês podem estar se perguntando, quer dizer, então, que todas as despedidas aqui no Brasil devem ser motivadas porque isso é ofensivo ao devido processo legal? No meu ponto de vista, sim. Não quero aqui convencer ninguém. Assim, a minha finalidade é apenas expor minha ideia. Eu não quero, não tenho o intuito de convencer ninguém. Não, mas assim, trazer isso para o debate. E eu acho, Silvia, que e isso eu falo porque li uma parte da tese, né? Ela é de uma consistência teórica muito grande. E mais também, embora tenha, claro, essa roupagem nova que você deu, você também está ombreada por alguns autores de peso, né? Especialmente me chamou a atenção as referências que você faz na obra ao pensamento do professor João Leal Amado, que é um professor reconhecido por todos, Exatamente. Tanto além mar, quanto também aqui em Terra Brasília, né? Maravilhoso. E que, de alguma maneira, também vai nessa mesma linha. Agora, Silvia, o nosso tempo vai correndo e eu também quero te aproveitar ao máximo aqui para a gente conseguir tratar de uma maior quantidade de assuntos. E eu queria te fazer duas perguntas, duas observações para você tratar. A primeira delas é que eu acho até que já ficou respondida, uma das que eu ia fazer, né, já ficou respondida quando você estruturou a ideia da aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais como sendo a resposta a essa necessidade de contraditória e ampla defesa na aplicação de penalidade, que é um argumento muito comum da gente ouvir, de que dizer, não existe obrigação legal, a lei não me determina dar contraditório ou ampla defesa ao empregado. Tudo bem, não existe talvez uma disposição infraconstitucional específica, mas na Constituição essa resposta em tese já existiria. Mas uma dúvida que geralmente é colocada também, e aí é o primeiro ponto que eu queria te ouvir, era o seguinte, como é que nós vamos operacionalizar isso? Como é que vai ser feito esse contraditório e ampla defesa na prática, especialmente para os que estão nos acompanhando aí, o pessoal que é da advocacia, que trabalha nessa parte consultiva, como é que ele vai operacionalizar isso?
Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu já vou também deixar para que você possa eventualmente discorrer, é o seguinte: uma vez partindo desta premissa de que não observado o devido processo legal, independente da modalidade de terminação do contrato, se esse ato eventualmente vier a ser reconhecido nulo, que aqui também é um outro ponto interessante da sua tese também, que me parece relevante você colocar, qual seria a consequência jurídica para uma eventual declaração de nulidade? Então, duas perguntas objetivamente. A primeira, como que vai ser operacionalizado esse devido processo legal na prática, em termos concretos? E segundo, qual seria a consequência da não observância desse devido processo legal, por exemplo, numa dispensa por justa causa, para a gente pegar dentro do exemplo que a jurisprudência considera hoje como não sendo uma... Para não entrar dentro do debate do artigo 7º, inciso 1º, já que é um debate relativamente mais polêmico em torno das dispensas sem justa causa. Então, não sei se eu me fiz entender, acho que deu para compreender as... Bora aproveitar o tempo que a live está acabando aqui. Olha só. Em relação à primeira pergunta, Ítalo, eu acho que é muito simples fazer isso. Eu não vejo qualquer dificuldade nisso daí. É muito simples você dizer que uma pessoa está... Olha, penso isso de você. Escreva aqui no papel, você tem 24 horas, 48 horas para se defender. Uma nota de culpa, que o direito português fala sobre isso, né? Recomendo a leitura lá da tese. Está aí no domínio público. Quem não quiser comprar o livro, vê aí na internet. Coloca lá o nome e vai aparecer. Então, que vale a nota de culpa do direito português. É muito simples fazer isso. É só escrever no papelzinho e dar um prazo. Os bancos fazem isso. Os bancos fazem isso. E foi daí também que eu tive a ideia, porque eu peguei um processo de banco quando eu estava na terceira vara aqui de Salvador. E essa foi justamente a discussão levantada pelo advogado reclamante. Ora, não foi observado devido processo legal. Porque muitas empresas até dão direito ao devido processo legal, mas assim, no prazo de 24 horas, no prazo de 48 horas. Aí tem um processo quase todo constituído. O banco passa meses para fazer uma apuração daquela falta. E o empregado tem 24 horas para se defender. Como? Então, assim, não basta dar o contraditório. O contraditório ele tem que ser um contraditório efetivo, como a gente fala hoje, no sentido material, não é verdade? Então, tem que ser válido o contraditório. Tem que ser Então, é possível, assim, o empregador dar um documento escrito, fazer um documento por escrito do empregado, colocando prazo, dá um ciente, ele devolve depois, como ter recebido, está tudo ok. Eu não vejo qualquer dificuldade prática nisso daí. O segundo questionamento. Aliás, Ítalo, olha só, tem uma norma na CLT, já falei de punição, e esqueci de falar de uma coisa que é muito, muito, muito usada no nosso dia a dia. Todos que estão assistindo aí, que são advogados, devem estar se lembrando do artigo 462, que tem lá a possibilidade de desconto no salário do empregado quando ele praticar um ato por dolo ou culpa, não é verdade? Ora, quem é que diz que o empregado praticou o ato? O empregador. Quem é que diz que se o ato foi praticado com dolo ou culpa? O empregador. Quem é que se beneficia do desconto? O empregador. Ou seja, ele é advogado, ele é o juiz, o aplicador da pena, ele é absolutamente tudo. Ele concentra nas suas mãos todas as figuras naquela relação de emprego. Como então, a gente diz no bom futebolês, bate o escanteio e corre para cabecear, né? Pois é, eu não entendo nada de futebol, mas deve ser isso aí. Então, essa ideia é uma ideia de muito arbítrio. É uma ideia assim, que é pré-Constituição de 88. Esse artigo 462 era da década de 60, a gente tinha um outro tipo de Constituição Federal. Chegamos na Constituição de 1988 e continuamos aplicando a literalidade desse artigo 462 sem maiores questionamentos. Nós não fazemos uma filtragem constitucional desse dispositivo. Não quero que ele suma da CLT, eu só quero que ele seja adequado à nova Constituição. Então, é possível sim o desconto, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa. Por que houve dolo? O empregado vai ter, ou porque houve culpa, supostamente. Ou que é a figura da culpa e do dolo, nem o empregador sabe. Então, é complicado isso daí. A gente tem uma ideia muito grande de arbítrio, assim, infiltrada, imbricada na nossa jurisprudência.
da qual é difícil assim, de se desvencilhar no meu ponto de vista, sabe, Ítalo? Mas eu reconheço assim, que são ideias muito avançadas, mas a gente tem que debater sobre isso. E aí, bora para a Mas segunda pergunta. só um parêntese, Silvia, antes de você entrar na segunda, até para que também fique claro, eu acho assim que a ideia do devido processo legal na justa causa, eu te confesso assim que a leitura da tese foi de uma inspiração enorme para mim, pessoalmente falando, e acredito que para qualquer pessoa que tenha acesso também ao trabalho, eu confesso para você que assim, eu já tinha ouvido falar da discussão, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ler um trabalho como o seu, com essa consistência teórica, e fiquei extremamente convencido da tese. Preciso confessar também que em relação ao sétimo primeiro, eu ainda tenho algumas reflexões que eu precisaria aprofundar, mas por isso até eu te falei do degrau, né, da gradação, por quê? Porque eu acho que os seus argumentos são praticamente irrefutáveis no que tange a aplicação das penalidades. Confesso para você que li com a devida atenção uma parte da tese, né? E a parte que eu li, eu não tenho o que dizer ao contrário, é só assinar embaixo e entregar um prêmio para ela por ter aberto nossos olhos para essa realidade, né? Então, por isso até que eu te falei da gradação, isso, porque eu acho que nesse primeiro degrau, eu confesso a você, pode ser a pessoa que tem a interpretação que seja do artigo 7º primeiro, eu acho que você conseguiria chegar no mesmo objetivo sem o 7º primeiro, para falar de justa causa e de penalidades trabalhistas. Você consegue transitar tranquilamente lá nos direitos de liberdade e resolver o problema com os direitos de liberdade, penso eu, né? Claro. Mas, e por isso eu te falei que ela vai numa crescente na minha visão de leitor, né? De quem teve um contato com a leitura. Porque eu sabia que eu não ia convencer com os direitos sociais, entendeu? Porque a gente tem um preconceito muito grande em relação à efetividade, eficácia dos direitos sociais aqui no Brasil. A gente tem, assim, a gente não vê esses direitos sociais como sendo direitos subjetivos, sindicáveis ou justiciáveis. Mas a gente não tem preconceito em relação aos direitos de liberdade. Por isso que eu quis puxar o direito de liberdade. E aí, se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu recomendo o livro de Ana Paula Sarno. Paula Sarno. Ai, meu Deus, Paula Sarno lá. Ana Paula Sarno. Que ela defendeu uma tese também aqui na UFBA, que para mim é, assim, extremamente claro. Ela foi orientada por Fred Didier, né? Então é a Paula Sarno, que é professora de processo civil aí na UFBA, É ela mesma. Ela também fala no livro dela exatamente isso, não se refere à relação de emprego. Já convidei a professora várias vezes para falar para a gente aqui, porque santo de casa muitas vezes não faz milagre, né? Eu já convidei, mas ela nunca aceitou. Eu espero um dia que ela aceite aí para tentar convencer também. Mas olha só, assim, a gente tem... Você fez a segunda pergunta. Segunda, é isso. Qual é a consequência disso tudo? Se, por exemplo, o empregado for dispensado por justa causa e não souber o motivo, coisa que é muito comum de acontecer, viu? Não pasmem. Não, é muito comum de acontecer. O empregado, ele é dispensado por justa causa, tem lá no TRCT dele, mas aí ele não sabe o motivo. Ele, assim, tem uma ideia, mas não sabe efetivamente qual foi o motivo que levou a essa despedida por justa causa. Pois bem, no meu ponto de vista, se não foi ofertada a ele anteriormente o contraditório e a ampla defesa, ele deve ser reintegrado. Ele deve ser reintegrado. Porque isso é um ato nulo, ofensivo à Constituição Federal. E como a gente resolve os atos nulos? Exatamente voltando para o começo. É sobre isso que fala a doutrina trabalhista, clássica. Então, no meu ponto de vista, a única forma de voltar para o começo é, de fato, uma reintegração. Mas aí tem um outro problema, Ítalo. E agora eu vou entrar na tese das teses. Que a gente tem 50 minutos, acho que vai dar tempo. Olha só. Eu penso que essa segunda parte... Nós ainda temos aí mais ou menos uns 13 minutos até o fim da live. 12, 13 minutos. Isso? Então vai dar tempo. Olha Pode ir com calma. O artigo 7º, inciso 1, ele remete à lei complementar à possibilidade de indenização compensatória, além de outros direitos. Só que a gente não tem essa lei complementar ainda aqui no Brasil. Temos a Convenção 158, que, no meu ponto de vista, o decreto de Fernando Henrique Cardoso é inconstitucional. Se alguém pedir para aplicar, eu faço controle de constitucionalidade, como eu já fiz as minhas sentenças pela via difusa, evidentemente, com a maior tranquilidade. Felizmente, não pertence ao tribunal, que tem que ter a cláusula de reserva de plenário, então me sinto totalmente à vontade para fazê-lo. E já fiz algumas vezes, quando os advogados são mais corajosos e pedem alguma coisa nesse sentido.
Bem, eu entendo, Ítalo, que nós não precisamos dessa lei complementar aqui no Brasil. Nós não precisamos. Nós, juízes, já podemos fixar ou arbitrar uma indenização compensatória. Nós já podemos fazer isso. Aliás, meu amigo, nós já fazemos isso. Quando alguém ingressa na justiça pedindo indenização por danos morais, nós já fazemos isso. Nós arbitramos indenização compensatória. Então, essa indenização compensatória, referida no artigo 7º, na segunda parte do artigo 7º, inciso 1, no meu ponto de vista, dependente ainda de uma lei complementar, para mim, essa lei complementar, se ela vier, ótimo, maravilha, mas nós não dependemos dela para fixar indenizações compensatórias. Aí vocês podem dizer, mas Silvia, que loucura! Se o artigo 7º, inciso 1, fala de lei complementar, mas o artigo 7º, inciso 1, ele não foi regulamentado ainda, você, na condição de Estado juiz, ou Estado juíza, né, para ficar assim mais personalizado, então, na condição de Estado juíza, então, você estaria, nesse caso, legislando? Não estaria, gente. Eu não estaria legislando. Eu estaria cumprindo o que diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Porque o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, dentro dessa teoria, que a gente não vai ter tempo aqui para desenvolver tanto, mas, Ítalo, você falou nesse instante sobre o caso Lute. A gente tem que falar, assim, 2 minutinhos sobre ele. O caso Lute, também conhecido lá na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele foi julgado em 1958 e foi, assim, como disse o professor Wilson Steinmetz, o maior produto de exportação jurídico feito pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. E a partir desse caso Lute, ele foi muito emblemático, por quê? Porque pela primeira vez o Tribunal Constitucional Federal Alemão disse que direitos fundamentais, eles são princípios, direitos fundamentais, eles são valores previstos na Constituição Federal, princípios e valores são a mesma coisa, eles só mudam, eles só discrepam aí no âmbito da ontologia ou deontologia, isso é uma coisa muito específica aí, quem quiser filosofia do direito, né? Leia Robert Alex, por todos, e pela primeira vez o Tribunal Constitucional Federal Alemão disse que esses valores eles são retirados da sociedade e eles valem, eles se irradiam para toda a sociedade e eles criam, além de eficácia irradiante que esses valores têm, esses direitos fundamentais, valores eles têm, eficácia irradiante, eles valem nas relações privadas, portanto, eles têm eficácia horizontal, traduzindo para a gente aqui, e eles também criam um dever de proteção. Olha só que coisa maravilhosa, que criatividade. O Tribunal Constitucional Federal Alemão disse que o Estado ele tem dever de proteção. Proteção contra quem, cara pálida? De particular contra particular. Ou seja, um particular em face de outro particular. Tem que ter uma lei. Se há qualquer conflito, tem que ter uma lei para proteger os particulares. E essa função, esse é o mistério do Estado legislador. A partir do momento em que o Estado legislador ele não é eficiente, ou seja, ele foi ineficiente, ele descumpriu o mandamento constitucional, ele descumpriu o ordenamento constitucional. Ou seja, ele não observou o princípio da não insuficiência, ou da vedação à insuficiência. Consequentemente, aí pode entrar em campo o nosso Estado juiz. Então, se o legislador, desde 1988, agora, né, a nossa aniversariante da semana, a Constituição fez 32 anos na segunda-feira, sem uma legislação específica para regulamentar. Ao contrário, o legislador de 2017, o nosso Estado legislador, com a pretensão de ser tão avançado, no artigo 477A da nova CLT, ele diz exatamente o contrário. Ele diz que todas as despedidas aqui no Brasil, elas podem ser imotivadas. Sejam elas individuais, plurimas ou coletivas, elas podem ser imotivadas. Então, foi no sentido completamente oposto, para esvaziar o artigo 7º da Constituição Federal. Então, para mim, no meu ponto de vista, esse artigo é absolutamente inconstitucional e ele vai no sentido oposto ao dever de proteção, referido agora há pouco. Isso por quê? Porque o artigo 7º, inciso 1, fala exatamente nessa necessidade de criação da lei complementar. E a lei complementar não existe. Quando o Estado legislador legislou sobre o assunto, foi para esvaziar o dispositivo constitucional. Então, aí, no meu ponto de vista... Desculpe, Ítalo. Não, pode concluir, perdão. Então, aí, no meu ponto de vista, cabe sim uma atuação muito precisa do Poder Judiciário. Então, quer dizer que o Judiciário ele pode fixar uma indenização compensatória
Caso, porque não existe uma compensação para a falta do contraditório ou da ampla defesa, se a parte não quiser uma reintegração propriamente, do meu ponto de vista, sim. Absolutamente. É possível, sim. Dentro dessa ideia de dever de proteção. Uhum. Muito bem. Minha amiga, o nosso tempo já está acabando. E aí, eu tinha separado algumas outras coisas mais para a gente conversar aqui, porque a tese é muito rica, né? Tem muito assunto para conversar. A gente sabe que o Instagram tem uma limitação de tempo e a gente até poderia voltar, só que eu tenho uma limitação de tempo também por conta das aulas que eu vou assumir agora já logo mais, né? Mas eu acho que esse nosso bate-papo deu para a gente encaminhar aqui, em princípio, as ideias gerais da sua tese. Eu confesso para você que ler foi extremamente agradável, ler a parte que eu tive acesso da tua tese, foi uma leitura extremamente prazerosa, uma leitura de muito aprendizado, porque eu pude aprender bastante também, como eu já lhe falei, né, especialmente nesse primeiro degrau que eu chamei assim, aí me desculpe a ousadia por estar fazendo uma qualificação em cima da ideia, né, mas nisso que eu falei do primeiro degrau sobre a justa causa, as penalidades, enfim, foi de um aprendizado muito enorme e agora acho que coroou esse momento com a sua presença aqui. À medida que você ia falando, Silvia, eu tinha a sensação como quem está numa biblioteca, como essa que está atrás de você aí, quem vai tirando os livros e cada livro é uma ideia e vai organizando os livros e cada um deles tem o seu espaço específico. Então eu quero te agradecer enormemente por ter disponibilizado um pouco do teu tempo aí para conversar comigo. Eu tenho certeza que os colegas todos estão fazendo enormes referências aí de a explanação aqui também no chat. Fica o convite para a leitura da tese, onde vocês vão poder aprofundar essas ideias que a Silvia trouxe. E eu queria então te passar a palavra, agradecendo uma vez mais, para você fazer a sua despedida. Ô, meu amigo, muito obrigada pela oportunidade, pela oportunidade de falar aqui com os seus seguidores, né? Com os nossos amigos. Estou vendo aqui, Maíra, minha amiga está aí. Um beijo para você, viu, querida? Olha, vi também o advogado, né, Monton Neto, nesse instante aí também falando. Enquanto você falava, eu tinha tempo de olhar aqui para o chat. Os participantes, né? Pois é. Então, assim, esse é um tema pelo qual eu sou absolutamente... O Gerson também entrou agora, assim, se manifestou agora, deve estar aí há muito tempo, eu não tinha visto, desculpe. Eu acho que ele já estava de antes também. Esse é um tema pelo qual eu sou absolutamente apaixonada. Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma leitura assim, mais de vanguarda da Constituição Federal. A gente tem uma Constituição extremamente boa, muito moderna, de fato, mas a gente precisa realmente mudar a cabeça. A gente precisa avançar na interpretação. E isso pode parecer uma coisa assim, tipo jabuticaba brasileira, mas, como você disse agora há pouco, já é assunto mais que tratado fora do Brasil. Pode parecer esquisito, mas países que a gente costuma copiar já adotam isso há muito tempo. França, Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido, entendeu? Então, são países que não são países comunistas, não são países socialistas, são países absolutamente capitalistas, que são países prósperos até, e que não suportam arbítrio na despedida de empregado e de aplicação de penalidade. Tudo lá é motivado. E aqui no Brasil é que a gente tem essa ideia de arbítrio muito grande. Sei, talvez pelo nosso passado colonial, pela nossa estrutura de sociedade, né? Então, assim, isso eu acho que explica muita coisa das nossas decisões, inclusive das nossas decisões como corpo aí do Estado juiz. Viu? Uhum. Então, só me resta agradecer, meu amigo. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui. Para mim foi extremamente prazeroso. E chame quando quiser. Venham. Maravilha. E a hora que quem se disponibiliza, eu chamo mesmo, hein? Então, quero agradecer uma vez mais, viu, querida? Deixar mais uma vez aí a recomendação para os nossos internautas, o pessoal que está acompanhando aí a live. O livro da professora Silvia, que foi fruto da tese de doutorado dela, é um livro publicado pela editora Lumen Juris. Aí no perfil do Academia Trabalhista, eu publiquei algumas pílulas das teses da Silvia ao longo da semana. Lá tem a referência do livro também, para vocês encontrarem com muita facilidade, para todos aqueles que se animarem a aprofundar o estudo do assunto, a compreender melhor as ideias, que nesse curto espaço de tempo, ela não tem como, evidentemente, em uma hora apresentar
apresentar o fruto de pesquisa de tantos anos, né? Porque deu para perceber que não foi só uma pesquisa do doutorado, né? Uma pesquisa que já vem de antes, que foi aprofundada no doutorado, né, Silvia? Então, é só deixar aí o convite, recomendação mais uma vez a todos, deixar aqui meu caloroso abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom, hein, tchau. Silvia? Ó, Um grande beijo, abraço. viu, para Até a você. próxima, querida. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.